Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Suzana Leão. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com você sobre um trecho deste livro, O Ser Consciente, uma psicografia do falecido Divaldo, na época em que ele psicografava Joana de Ângelis, que foi a época de ouro da vida dele, né? Vamos falar sobre o trecho O Essencial. Queridos e queridas, o médium Divaldo, ele realmente teve o seu momento de plena mediunidade e plena consciência mediúnica quando ele estava psicografando a Joana de Ângelis. Depois, a gente sabe o que aconteceu, né? Mas esse livro aqui, eu recomendo muito. Aliás, toda a obra da Joana de Ângelis eu recomendo bastante. Eu vou ler um parágrafo aqui, depois nós vamos conversar a respeito, tá? Então, é do Ser Consciente. Esse parágrafo fala sobre o essencial. Face ao inevitável processo de crescimento do eu profundo, a vida assume características variadas e as oportunidades se deparam convidativas, acenando com a libertação que somente se consegue a penosos esforços. Na fase inicial da predominância egocêntrica, o ser projeta-se no mundo com o qual se identifica, aprisionando-se no emaranhado das coisas exteriores, sob conflitos que não tem condições de administrar, quase sempre desequilibrando-se e passando a estados neuróticos de insatisfação, ansiedade, medo ou alucinações variadas. O apego, essa fixação perturbadora à impermanência, a que pretende dar perenidade, constitui-lhe a meta essencial, existencial. Mais tarde, em tentativas de desvencilhamento da situação psicológica infantil, avança para a posição egoísta, cultivando os valores pessoais, narcisistas, com os quais se engolfa, despertando na amargura sob os carmatelos do tempo degenerador e da frustração tormentosa. O essencial, quase sempre, permanece-lhe em plano secundário, na paisagem psicológica das aspirações conflitivas. E aí continua. Queridos e queridas, nós estamos vivendo tempos muito estranhos, muito fortes, com uma camada de sombra muito grande, mas são tempos que nos ajudam a perceber coisas muito verdadeiras. Estamos presenciando um genocídio, vários genocídios, na verdade, né? Na África estão acontecendo alguns também, em algumas regiões. Existe o genocídio do povo palestino, que nós já podemos chamar de holocausto do povo palestino, e um mundo completamente fora de equilíbrio. Uma ala do mundo buscando o essencial para uma vida humana plena, e uma outra ala do mundo buscando poder, né? A ala que busca o poder, ela não hesita em bombardear um país, não hesita em vender armas para um genocida, não hesita em... A ala que busca o poder, ela não hesita em incentivar um genocida, enviando armas para o genocida. Ela não hesita em matar um povo de fome. Ela não hesita em quebrar a economia de determinados países, impondo taxas absurdas. Não hesita em bombardear um país que não fez absolutamente nada, pelo simples fato desse país existir.
Enfim, essa é a ala que busca o poder. A ala que busca o essencial, né? Essa ala busca o multilateralismo, essa ala busca que todos os países possam se desenvolver na medida da sua necessidade, respeitando a sua cultura. Essa ala busca diálogos multilaterais. Essa ala respeita as culturas e a soberania dos países. Enfim, nós vemos um mundo muito dividido em uma ala que quer o poder, quer se agarrar no antigo poder, né, que é o Império Decadente, e nós vemos uma outra área que está surgindo, um outro foco que está surgindo através dos países dos BRICS, que buscam o essencial para a humanidade. A questão de progresso, minha gente, ela está sendo muito debatida. Ela está sendo muito revisitada. Ela está sendo muito revista. Progresso não é construção de edifícios de 30, 40, 50 andares, né? Na beira do mar, que vão despejar todos os dejetos cloacais naquela praia. Isso não é progresso, gente. E tirar o sol ainda daquela praia. Progresso é aquilo que respeita o todo. E nós agora nessa caminhada, nesse novo momento que está surgindo na humanidade, nós estamos conseguindo visualizar um outro caminho. Sempre foi ensinado pra gente que só existia um caminho, que é o caminho do Império Decadente, que o resto não existia, que o resto sequer tinha o direito de existir. E hoje nós estamos vendo líderes mundiais falando em crescimento do essencial. O essencial são as pessoas comerem adequadamente, estudarem adequadamente, dentro de da sua vocação e da sua vontade, né? Das pessoas poderem ter o seu país respeitado, com a sua cultura respeitada. Isso é o essencial. Isso é o essencial para qualquer reencarnação. Para qualquer pessoa para qualquer espírito que reencarne nesse planeta, o essencial é que ele consiga viver com dignidade, com decência, né? Com a sua cultura momentânea, porque nós reencarnamos em vários pontos, nós temos várias experiências reencarnatórias, mas a experiência que nós estamos tendo nesse momento é a mais importante. Porque a que vai vir na próxima encarnação a gente não conhece. Não podemos ter acesso a ela. E a que nós já tivemos, já passou. Já passaram as oportunidades, né? A gente pode até dizer, vamos perdoar todas as coisas do passado. Ok, podemos fazer isso. Mas isso fica tudo no plano subjetivo. Concretamente, passou. Não se pode mais voltar o tempo. Não se pode mais refazer coisas. Não se pode mais dizer, não foi bem assim. Tá feito, tá feito. Então, o mais importante para nós, espíritos, em caminhada evolutiva, é essa encarnação. Essa encarnação é a mais importante. Porque é sobre essa encarnação que nós temos acesso, que nós temos formas de agir, que nós podemos conduzir, que nós podemos reinventar, que nós podemos mudar rumos, que nós podemos consertar erros, né? E parar com essa é quase um fetiche, né, dos espíritas, de dizer, isso vai ficar para ser resgatado na próxima encarnação. Gente, pelo amor de Deus, vamos se focar no presente. No presente. Vamos tentar resolver nossa vida no presente, né? Porque senão entram aqueles que começam a justificar genocídio, porque foi erros do passado que um povo todo cometeu, começa a justificar a barbárie, começa a justificar tudo. Daqui a pouco eles estão justificando a pedofilia, o estupro. Entende, gente? Isso não existe, isso é um fetiche, isso é uma interpretação completamente perversa. Nós precisamos tentar resolver as nossas coisas aqui. O que ficar
pendurado, de alguma forma talvez nos encontre. Mas não comecem a justificar crimes por falhas de vidas passadas. Porque senão tudo que acontece é porque o império... Isso eu já cansei de ouvir gente espírita falando até em palestra. Porque no Império Romano se jogavam os cristãos aos leões. Isso é patético até. Isso é infantilesco, sabe? Infantilesco. Então eu não quero nem pensar no karma dos nazis sionistas lá de Israel. Nem quero pensar o que vai acontecer com eles. Né? Porque essa bola, essa interpretação fácil, ela é caminho duplo. Bem, nos concentrando então no essencial, nós precisamos entender que progresso como um conceito, ele está sendo revisto. Progresso é nós termos uma floresta preservada. Progresso é nós termos matas nativas preservadas, nós termos parques dentro das cidades que precisam de umidade, de sombra, de acolhimento humano para as pessoas poderem ser humanas, para as pessoas poderem descer dos seus apartamentos e poder sentar debaixo de uma árvore. Isso, gente, é progresso. Este é o progresso que a humanidade precisa tentar buscar no século XXI. Nós precisamos nós já estamos num caminho muito perigoso, praticamente sem volta, que é a questão do aquecimento global. Mas existindo países que estão conversando a respeito de energia renovável, de formas diferentes de se levar o andamento do mundo, surge uma esperança. E essa esperança está nos BRICS, porque o Império Decadente continua preso naquela coisa de matar, destruir, invadir país para roubar petróleo. Petróleo que praticamente vai entrar na lista sombria da humanidade daqui a algum tempo, né? Nós precisamos rever essa questão do petróleo. E nós vamos fazer isso, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Para isso a gente precisa ter mentes, governos, intelectuais, estruturas administrativas que pensem sobre isso, né? Então, as coisas são muito positivas. Existem coisas muito positivas acontecendo. E buscar o essencial é buscar o progresso. Por quê? Quando uma pessoa é alimentada, quando uma pessoa estuda, quando uma pessoa tem formação artística, pode se divertir, pode ter cultura, pode ter lazer, quando essa pessoa tem essa vida plena, ela tem uma vida cheia do essencial, né? Do essencial. E aqui, isso é o essencial. Então, gente, é o progresso que nós precisamos almejar. Não edifícios de 500 andares com elevador para Lamborghini. Esse não é um progresso, gente. Isso é um fetiche. É um fetiche de uma parcelinha minúscula da população, que são como parasitas. São pouquinhos, mas eles são parasitas. Eles infectam todo o país e sugam tudo para eles. Eles não querem que ninguém mais tenha o essencial. Eles querem ter todo o supérfluo. Então, quando poucos querem ter o supérfluo, para que muitos não tenham o essencial, não existe progresso. Só existem parasitas, só existem sanguessugas, só existem pessoas egocêntricas, concentradas apenas nos seus próprios fetiches, nas suas próprias taras, nos seus próprios desejos. E o resto que se exploda. Então agora nós estamos vivendo aqui no nosso país um momento onde a gente consegue traçar uma linha divisória do que é o essencial, pelo qual nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar para que as pessoas tenham direitos. De novo, no século XX todo nós passamos lutando para que as pessoas tivessem direitos.
E no final do século XX, houve uma luta incessante de uma minoria mundial para que esses direitos fossem retirados. E adentramos o século XXI, né, com esses direitos sendo aos poucos, paulatinamente retirados. E estão retirando cada vez mais. Então, nós precisamos agora nos focar de novo para tentar conservar os nossos direitos adquiridos e lutar pelos nossos direitos não adquiridos ainda, entendendo que uma parcelinha parasita, uma elite parasita, que é eleita por pessoas fanáticas, fanatizadas, pessoas que não percebem que estão sendo usadas por esses perversos, pessoas dentro de igrejinhas, nas vilas, né? Sendo usadas por pastores que são o braço religioso, o braço fanático do império decadente. Uma elitezinha, uma elite mínima de pessoas que se sentem superiores a todos, que votam nesses que hoje estão entregando o Brasil, que estão retirando do povo a possibilidade de não trabalhar 6 dias por semana e ter um dia de folga que não é folga, porque é o dia que a pessoa tem que estruturar a sua vida e limpar a sua casa. Então, quando a gente acordar e entender que o nosso essencial não é o que eles querem, o que esses políticos da extrema-direita querem, eles não querem o nosso essencial. Eles não querem um povo feliz. Eles não querem um povo alimentado. Eles não querem um povo culto, um povo que leia, um povo que estuda. Não querem, gente. Eles não querem. Então, nós precisamos puxar para as nossas mãos isso, para construir esse ambiente onde o essencial possa surgir nas nossas vidas. Onde a gente possa crescer, porque só assim, gente, nós vamos crescer como seres humanos integrais, né? Como seres humanos conscientes. Como seres humanos conscientes. Então, a gente precisa, sim, falar sobre tudo isso. Nós precisamos sair dessa posição de não posso falar sobre isso porque isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Meu Deus, mas o que é que tem a ver com a espiritualidade, então? Se ser um ser encarnado num lugar onde o seu essencial é privilegiado, se isso não é uma busca espiritual, para que a gente possa realmente deixar aflorar a nossa espiritualidade. As pessoas estão morrendo de depressão, de tristeza, de falta de tudo, gente. A espiritualidade é a última das últimas coisas que a pessoa tem tempo para se preocupar. Em algumas comunidades, eles usam as tais igrejinhas que lavam as mentes de todos como ponto de encontro, porque é o único lugar que aquelas pessoas têm para ir, né? Então, é muito difícil numa sociedade onde uma pequena minoria parasitária dita as regras, uma pequena minoria traidora de todos os interesses de uma nação dita as regras, e uma grande maioria é usada como massa de manobra, né? Como gado. O gado depositou 17 milhões na conta daquele inominável. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Provavelmente pessoas assalariadas, pessoas que tiraram dinheiro de si, que tiraram dinheiro das suas próprias necessidades para alimentar aquele parasita, que deu dinheiro para o filho parasita ir para os Estados Unidos conspirar contra o Brasil, gente. É inacreditável.
É inacreditável. Enquanto nós não conseguirmos puxar para nós esses temas, nós vamos continuar sendo bombardeados. E o nosso essencial e o nosso progresso, tanto físico quanto espiritual, vai ficar estagnado. Vai ficar estagnado. Porque a gente precisa ficar falando o óbvio o tempo todo. A gente não tem um tempo livre para poder filosofar sobre algo mais amplo. Não, a gente precisa ficar falando o óbvio. A gente precisa ficar dizendo que um parasita que tira dinheiro das pessoas para conspirar contra o seu próprio país é um verme. A gente precisa ficar dizendo isso. Mas, mesmo assim, nós vamos continuar dizendo isso. E a gente precisa entender o porquê nós precisamos continuar. Porque sem isso, gente, nós não conseguimos o essencial básico para nos libertar como sociedade de uma opressão que tira de nós a dignidade humana, que tira de nós o direito de sermos espirituais, que tira de nós o direito de sermos felizes, que tira de nós o direito de sermos livres no sentido de livres pensadores, né? Então, a gente não pode agora, neste momento, dizer, eu tô cansado, eu não sei o quê. Eu também estou cansada. Todos nós estamos, né? Porque desde 2016, começou antes, né? Um pouquinho, quando começou a ser tramado. Começou em 2013. Isso já existem até provas, né? Que existiam think tanks aqui no Brasil, norte-americanas, já cooptando pessoas e montando grupos, aqueles vêm pra rua, da onde surgiu a Carla Zambelli e tantos outros. Isso começou em 2013. Então, nós estamos basicamente, desde 2013, assistindo isso, sendo vítimas disso, dessa opressão toda que recaiu sobre o nosso país e culminou daí com o golpe contra a Dilma, e aí foi, né, gente? Aí nós fomos ladeira abaixo. Agora nós estamos num momento assim, nós estamos equilibrados num trampolim. Nós precisamos construir uma ponte desse trampolim para poder chegar no outro lado. Nós precisamos disso, para que a gente não caia naquele abismo de novo que foi aquela desgraça daquele governo, daquele nominável, né? Que agora o de São Paulo está querendo aquele entreguista. O bonito disso é que os ruralistas que apoiaram o golpe, que financiaram o golpe, financiaram a quebradeira de Brasília, muitos deles, hoje acordaram com dor de cabeça, porque sabem que essas taxas vão acabar com as exportações deles para os Estados Unidos. Então é isso. Essa desgraça dessa extrema-direita, ela não só destrói as nossas vidas, a nossa possibilidade de ter o essencial, a nossa possibilidade de ter um país repleto de tranquilidade. Eu não digo nem que seja assim aquele oásis, nós vamos continuar tendo problemas muito graves durante muito tempo, porque nós tivemos feridas sociais enormes durante a nossa história, mas nós vamos ter capacidade de ir atrás disso e de curar essas feridas, né? Eu não sonho com aquele folhetim do Testemunhas de Jeová, onde tigres, leões e pessoas estão na beira de um lago lá junto com um dinossauro. Eu não sonho com aquilo. Eu sei que aquilo ali não existe. Tá? Eu sonho com um mundo real, um mundo onde as pessoas possam ter a vontade de buscar o seu essencial, onde as pessoas possam realmente sair daquela coisa assim, daquela exploração desumana, uma exploração desumana, né? Causada pelo capitalismo, que está decadente. O capitalismo junto com o império. Porque o império é o capitalismo, o capitalismo é o império. Os dois estão decadentes. E agora surge na nossa frente a possibilidade da construção de um mundo diferente. Um mundo multipolar, multicultural, sabe? Um mundo onde as pessoas possam transitar
sem ser apedrejadas. Ah, porque tu não é da minha religião? Porque tu usa turbante? Porque tu usa... Sabe? Sem isso, gente, sem isso. Aí nós estaremos num caminho. Onde a nossa reencarnação vai valer a pena, onde a nossa reencarnação vai ser condutora de um progresso espiritual. Por enquanto, muitos estão encarnando e desencarnando assim. Encarna e desencarna e morre de fome, morre de bomba, e morre de apedrejamento, e morre de xenofobia, e morre de violência urbana. Aqui no Brasil nós temos a nossa pequena guerra civil também, pequeno genocídio dos jovens negros nas periferias, promovido pela polícia fascista que deveria estar nos protegendo. Então são coisas que, se a gente não falar sobre isso, do que adianta? Que tipo de reencarnação nós vamos querer ter? Não, uma reencarnação egoísta, egóica, narcisista, voltada para dentro de si mesmo e achando que nós estamos conseguindo grande coisa? Então, é isso, meus queridos e queridas. O essencial, ele pode ser buscado. O essencial é o que nós precisamos. O progresso hoje em dia, ele está sendo revisto e o essencial passa a ser o progresso desejado. Que as pessoas comam, que as pessoas tenham uma vida digna, que as pessoas possam estudar, que as pessoas possam viver e proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente. Vocês podem ver, eu moro no meio de um mato. E essas árvores todas foram plantadas por mim e pelo meu companheiro. Quando nós viemos para cá, isso aqui era um pasto queimado, não tinha nada. Tinha um gerivá. A gente tinha que montar uma tenda quando a gente queria fazer um almoço, alguma coisa em família no campo. A gente acampava debaixo de uma tenda porque não tinha uma árvore. E aí, desde 95, nós começamos a plantar. Hoje a gente tem esse pequeno mato, né? Que está preservado, a gente plantou árvores nativas. Então, quando a gente quer o essencial, a gente precisa buscar o essencial. E muitas vezes a gente precisa semear o essencial, a gente precisa ir atrás. Dá trabalho, gente, a vida dá trabalho. Nada acontece assim, tipo, vou ficar aqui no meu cantinho esperando que tudo aconteça. Não é assim. As coisas, para acontecerem, as coisas precisam ser faladas primeiro. Primeiro a gente mexe com as ideias e depois a gente bota no plano, no campo das ações. Então a gente precisa disso, a gente precisa desses espaços. Então eu conto muito com vocês para que a gente consiga agora fazer esse movimento, para que as pessoas entendam que a busca espiritual, a busca pelo essencial que é o nosso eu profundo, o essencial para o nosso eu profundo, ela está vinculada diretamente à sociedade que a gente está vivendo. Nós não podemos dizer que estamos felizes se a gente sabe que tem gente que está passando fome. E nós não podemos dizer que maravilha que tem gente passando fome, porque assim eu posso fazer caridade. Então, a gente precisa quebrar muitas coisas. Quebrar, jogar fora. Isso não serve, isso é lixo. Isso é lixo, gente. Então, o movimento de espíritas progressistas, ele surgiu justamente por isso. Porque quando a gente percebeu em 2016, os nossos líderes das nossas casas espíritas estavam indo para passeata amarrada em bandeira. Sabe? Pedindo golpe de Estado, ditadura. Aconteceu isso, gente. E eu particularmente fui convidada a me retirar dos trabalhos, porque eu falava sobre direitos humanos. Então, eu acho que agora que máscaras caíram, que ficou tudo muito claro, agora a gente sabe quem é quem, a gente sabe, né? Aqui, ó, eu mostro esse livro para vocês que é da época da Joana de Ângeles, mas a gente sabe no que ele se tornou. A gente sabe, não tem mais como esconder, né? Não tem mais como esconder. Então,
A coleção da Joana de Ângeles eu aconselho com todo o meu coração. Nessa coleção, realmente ali havia uma mediunidade sem manipulação, sabe? Foi aquele momento, foi o momento de ouro. Depois, esquece, né? Queridos e queridas, é isso. O essencial, o básico é o que nós temos que buscar. O essencial é o que vai nos transformar em seres humanos conscientes, em espíritos integrais, em seres humanos integrais. E nessa caminhada e nessa busca, nós vamos transformando a nossa sociedade. Nós vamos construindo uma sociedade mais justa, porque sem justiça social não existe. Nada existe sem justiça social, né? Então eu digo que sem justiça social não há salvação. A nossa salvação está em buscar, em lutar por justiça social. Esquecer essas falácias, esses fetiches de que tudo que uma pessoa está passando é porque ela está resgatando coisas de vidas passadas. Como se não se pudesse resgatar através do amor, através da construção, né? Que visão mais enviesada, que visão mais torta, né? Isso é sadismo. É dizer que bem feito que as pessoas estão passando porque elas estão resgatando. Isso é sadismo. Não tem nenhum tipo de fundamento uma coisa dessa. Existem sim cargas que nós estamos carregando, que nós estamos lutando, mas são coisas muito mais nossas, íntimas, da nossa constituição espiritual. Né? Os crimes todos que acontecem contra a humanidade são crimes, são coisas feitas por espíritos torpes e precisam ser encarados como crimes, porque senão, se tu fica dizendo que é tudo o resgate de vidas passadas, tu está punindo novamente a vítima. Punindo. É como obrigar uma menina estuprada a ter um bebê. Então, vamos ter muito cuidado para a gente não cair na perversão, para a gente não dizer coisas perversas, para a gente não cair no buraco, né, do fascismo, porque isso é fascismo, esse tipo de coisa. É isso, meus queridos, fiquem bem, a gente se encontra novamente, se Deus quiser.